Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Nessa tarde quero compartilhar uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. E essa mensagem ela está em Jonas no capítulo 1. Ele é um livro bem curtinho. Nós vamos estar falando um pouquinho dessa história, né, o qual o Senhor ele retrata em Jonas. E a palavra de Deus ela começa dizendo o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um o seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que se estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que causa de que nos veio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então, irmãos, aqui essa mensagem, o qual a palavra do Senhor ela está retratando, né? Aqui nessa mensagem, Jonas ele recebeu uma ordem da parte do Senhor, que ele fosse até Nínive, né? E clamasse contra ela, né? Porque a malícia daquele povo, o pecado daquele povo tinha chegado até a presença do Senhor, e o Senhor estava disposto a derramar uma grande ira sobre aquela cidade. E ele chama Jonas para que vai até Nínive, alerta aquele povo para que porventura aquele povo viesse se converter ao Senhor, né? E o Senhor pudesse ter misericórdia daquele povo. Só que Jonas, ele se levanta e foge da presença de Deus, né? Ele tenta fugir daquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, aqui a mensagem está dizendo, e o Senhor ele fica enfurecido por aquela situação, né? Ele manda um vento sobre o mar e causa uma grande tempestade. Os marinheiros, vendo que era uma tempestade muito forte e que, quem sabe, eles nem em algum momento da sua vida não teriam presenciado algo desse tamanho, né? Eles começam a clamar aos deuses deles, mas nada acontece, né? E aí, a palavra de Deus ela fala que o mestre, né, do navio encontra Jonas dormindo dentro do navio e pergunta por que ele dorme, né? Fala para ele clamar ao Deus dele, porque quem sabe o Deus dele, né, poderia fazer algo. E aí que eles lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas, que é o que a palavra de Deus aqui nos diz, né? A palavra qual a gente leu. E eles começaram a questionar Jonas, de onde que ele era, quem ele era, qual Deus ele serviu, né? E ele fala que ele era hebreu e que ele temia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, a Bíblia fala, né, que os marinheiros temeram. Eles temeram ao Deus de Jonas. Eles tiveram conhecimento de quem era Deus, né? Eles sentiram naquele momento a presença do Senhor. E eles
sabiam que o Jonas teria fugido da presença do Senhor, né? E por isso o motivo daquela tempestade que estava se acontecendo, né? Então, irmãos, no decorrer dessa história, o que acontece? Jonas, ele confessa que ele havia fugido da presença de Deus, né, para aqueles marinheiros, e eles questionam o Jonas o que eles iriam fazer para que aquela tempestade se acalmasse. Eles não sabiam o que fazer. E Jonas sugere para eles, olha, me lancem no mar, porque o problema é comigo, não é com vocês. Então me lancem no mar. Só que os marinheiros, eles não deram ouvidos porque eles não queriam ser responsáveis pela morte, né? A possível morte de Jonas. Então, eles resolveram de não lançar ele no mar. E a Bíblia fala que eles começaram a pegar os remos e remar aquele navio em direção contrária, mas eles não conseguiam, né? E foi aí que eles clamaram a Deus, pediram misericórdia do Senhor. E foi aí que eles lançaram Jonas no mar e Deus, né, enviou um peixe grande, gigante, o qual engoliu Jonas e levou até a terra seca e aonde vomitou Jonas, né, em terra seca. A palavra de Deus, ela nos instrui em relação a essa história, né? O que nós podemos tirar de ensinamento através dessa história de Jonas, né? Primeiro ensinamento é o perigo que é a gente se afastar, a gente querer fugir da presença do Senhor. Quando Deus nos ordena, quando Deus tem um chamado, Deus tem algo para as nossas vidas, né? Aquilo que Deus propositou para a minha vida, aquilo que Deus nos chamou para ser, né? Para fazermos, que a gente realmente se empenhe em fazer, que a gente se dedique em fazer e que a gente não fuja daquilo que Ele determinou sobre a nossa vida. Não fazer como Jonas, né? Então, Jonas, no momento em que ele decide fugir daquilo que Deus ordenou dele fazer, ele não trouxe somente dificuldade para a vida dele, mas ele trouxe dificuldade a todos aqueles marinheiros que estavam dentro do navio. Então, a dificuldade, a tempestade não atingiu somente ele, atingiu todas as pessoas que estavam próximas a ele. E é esse o maior perigo, né, da gente se afastar, da gente fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, o segundo ensinamento que essa palavra nos dá, né, é a importância de nós sabermos quais são as pessoas que a gente permite entrar na nossa vida, né? Olha, os marinheiros não conheciam Jonas, deixaram ele, né, viajar com ele, né, passar aquele tempo no navio com ele, deixaram ele entrar no navio, né, e passar todo aquele tempo, sem saber o que estava acontecendo, sem saber quem Jonas era, de onde que ele vinha, quem ele era, eles não sabiam nada, né? E por conta dessa decisão de Jonas, esses marinheiros que não tinham nada a ver com a história, tiveram que enfrentar essa tempestade juntamente com ele, né? Então são dois ensinamentos, para que a gente não venha fugir da presença do Senhor. Quando Deus nos chama para fazer algo, quando o Senhor ele nos quer nos usar para algo, né, para que venha abençoar a vida de outras pessoas. Quando Deus nos escolhe para fazer algo por Ele, para a obra dele, que a gente não fuja do nosso chamado. Que a gente aceite aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida e a gente faça com compromisso, com comprometimento. E a segunda lição é que a gente tome cuidado com as pessoas que a gente permite entrar na nossa vida. Para que a gente não venha ter problemas, daqui a pouco, quem sabe, ter problemas no nosso ministério, né? Em algumas outras áreas da nossa vida, mas que a gente tome cuidado com as pessoas que a gente permite entrar na nossa vida e essas pessoas o qual entram na nossa vida principalmente para ficar, né? Pessoas com quem a gente se relaciona por muito mais tempo. Então, precisamos ter todo o cuidado possível, né? E a história que conta, né, a palavra de Deus, ela fala que depois que Jonas ele chega até a cidade de Nínive, ele começa a falar para aquele povo que Deus vai destruir a cidade, se eles não se converterem e tudo mais, né?
E aquele povo creu no que Jonas estava pregando, né, o que Jonas estava falando, mesmo sem eles entender muita coisa, mas eles acreditaram e eles se converteram ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele teve misericórdia daquele povo e ele se arrependeu, ou seja, a ira que ele estava disposto a derramar sobre aquela cidade, ele já não fez mais. Então, ele teve compaixão e misericórdia daquele povo, né, porque eles se converteram de coração. Foi isso que Deus viu naquele povo, uma conversão de coração, uma mudança, um arrependimento, né? Então, imagine se Jonas acontecessem outras situações aí no meio desse caminho que o qual ele não pudesse chegar a tempo a Nínive. Quantas pessoas teriam, né, sofrido por uma desobediência de Jonas? E assim, Jonas cumprindo o que Deus tinha chamado para ele fazer, muitas foram as pessoas que se converteram, que conheceram a Deus e buscaram os caminhos do Senhor. Então, para a gente entender a importância que é a gente fazer aquilo que Deus tem chamado para nós fazer, né? E entender que não fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, trazer para nós mesmos uma vida de sofrimento, uma tempestade gigante sobre a nossa vida em todas as áreas, né? O qual Jonas viveu nesse navio, né? Durante o tempo que ele estava longe dos caminhos do qual Deus tinha determinado para que ele seguisse, né? O qual Deus queria que ele fizesse. Então, a mensagem hoje é realmente para que a gente venha tomar esse cuidado, sempre buscar conhecer o que Deus tem propositado sobre a nossa vida, falar com o Senhor, pedir a direção dele para tudo, em todas as áreas da nossa vida, buscar a direção de Deus, né, para que a gente não venha tomar atitudes precipitadas, né, que venhamos ter uma vida abençoada na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele tem ordenado para que nós façamos, né? Amém? Então, que essa mensagem toque o seu coração, que possa servir de uma direção para você. Quem sabe você esteja buscando uma direção do Senhor e essa mensagem possa falar ao seu coração nesta tarde. Que o Senhor possa te abençoar e te guiar sempre, né? E que a sabedoria do Senhor esteja convosco. Amém?